Aqui é o Marcos Ferreira com mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Na aula passada nós estávamos falando sobre a oclusão, então guardem bem essa dica e usem sem moderação. A oclusão é muito importante. Temos aqui mais algumas questões, como por exemplo, iluminação indireta, indirect illumination. Habilite e vamos renderizar. Vamos ver o que vai dar. O que é iluminação indireta? Vamos falar sobre ela. Então compare as duas cenas. Nós temos a iluminação direta, que é o ponto de luz que nós temos emitindo luz para todas as direções, no caso da Omni. E se for uma spot, que é uma luz direcionada, né, um spot de luz é como uma lanterna, então é uma luz mais direcionada, mas é uma luz direta. A luz indireta, ela conta com outros elementos. Por exemplo, eu tenho as paredes brancas aqui nesse ambiente. Então o que acontece? Eu tenho meu ponto de luz, que é a minha luz Omni, que foi criada lá no começo da videoaula, e ela emite luz. Porém, como a parede é branca, a luz ela bate nessa parede branca e ela reflete para os outros objetos. A parede ajuda a iluminar. Por isso que numa casa, uma residência, num quarto, se as paredes são brancas, o quarto todo acaba ficando mais claro. Mas não é porque a parede emite luz, é porque a luz do sol, quando bate na parede, ilumina todo o ambiente. A luz da lâmpada, quando bate nas paredes ou nos objetos brancos em geral, esses objetos emitem luz. Né? Não é que eles emitem luz própria, eles rebatem a luz. Eles têm uma certa perda, né, na emissão, só que eles funcionam dessa forma. E objetos mais escuros, eles não tendem a rebater a luz. Então aqui nós temos o exemplo de uso da luz indireta na cena. Vamos jogar mais para o lado aqui. Esse multiplier, ele está 1. Eu vou diminuir para 0,5. Lembrando que 1 não é 1, é 100% nesse caso, 1,0. Eu deixei no 0,5, é 50%. Eu vou guardar aqui este clone. Esse aqui eu vou deletar. E vou renderizar novamente. Então percebam que com essa pequena perda, a gente tem uma iluminação que não estoura. Vou clonar, vou botar aqui do lado. Esse fade, né, a intensidade da oclusão eu vou aumentar, deixar em 100%. E o multiplier eu vou diminuir um pouco, vou deixar em 0,3. Pronto, então nós temos aí esse tipo de iluminação indireta. E temos aqui, tá vendo como que fica bonito? Ó? Temos nos cantos essa oclusão. Isso deixa a cena mais real, sem dúvida. Vou arrastar para o lado aqui. Vamos brincar um pouco com outras coisas. Esse radius, vamos botar 0. Vamos renderizar. Vejam o que aconteceu com a oclusão. Ela praticamente não existe porque está em 0. Vamos colocar aqui 1. Então perceba que o radius também tem influência. Vamos colocar 10, por exemplo. Vamos ser bem ignorante aqui para forçar. Então perceba que ele vai ficando mais largo, mais forte. Né? A gente pode balancear aqui esse radius. Vamos deixar 1, estava suficiente. Renderize novamente. Ok. E agora nós temos aqui o Sample Distribution Area. Tá 100 centímetros no meu caso. Pode ser que o de vocês esteja 100 outra coisa, né? Mas o importante é guardar o valor inicial. Eu vou colocar ele 0. 0 não fica. 1 é o menor que tem. Vamos voltar para 100. Vamos até colocar mais. Vou colocar 1000. Perceba que a luz indireta ela fica um pouco mais vibrante.
Esse decay, vamos colocar 0, 0,1, ele não aceita 0 total. Renderize. Parece que ficou meio pastel, né? Eu vou aumentar esse decay, vou exagerar, eu gosto de fazer testes assim. Vamos deixar em 2 mesmo. Então, o decay, eu vou falar sobre isso em aulas futuras, exemplificando com outros renderizadores, onde dá para explicar um pouco melhor o que acontece com a energia. E aqui nós temos as questões de reflexo, né? Quando nós temos objetos que refletem. Então nós podemos escolher quais objetos refletem e quais não, por exemplo. Isso aqui é bom quando a gente está trabalhando com coisas realmente cromadas, enfim, isso acaba sendo bem interessante. Nós temos uma outra questão aqui que deixa sempre a cena realista, que é o Depth of Field, que é a profundidade de campo da câmera. É a distorção da lente da câmera. E isso acontece muitas vezes quando a gente usa a câmera analógica ou digital mesmo. Isso deixa a cena mais real. Essa profundidade de campo. Tá vendo que ele deu um blur aqui, né? Uma borrada. Porque isso deve ser configurado. Mas a distorção ela é interessante. Então eu vou diminuir aqui o focal plane. No meu caso eu vou deixar pela metade. Vamos renderizar. Aumentou. Vamos deixar em 200 então. Vamos dobrar o que já estava inicialmente. Então perceba que aonde é o ponto focal da câmera, que é mais ou menos por aqui, ele está focado. E o que fica ao redor, ele dá uma leve desfocada. E isso deixa o trabalho muito melhor. Vou aumentar para 300. Então perceba, né? Está focando aqui no fundo, né? Que é onde está o target da câmera. E o que está ao redor, ele acaba tendo um certo blur. Até parece aqueles filtros de Instagram ou de Photoshop mesmo. Então com isso a gente consegue ter mais realismo também na cena. O que é muito valioso aqui no Quicksilver, que eu valorizo bastante, são essas duas coisas. Que é o Ambient Occlusion e também Deep of Field. Isso aqui dá um tchananã na cena. Então vamos fechar tudo que está aberto. E agora eu gostaria de trocar essa lâmpada. Então a gente viu como tudo funciona, mas utilizando uma luz Omni, que é uma luz standard. Eu vou deletar essa luz Omni pelo painel top. E agora eu vou criar uma outra luz que consegue guardar informações mais realistas. Vou colocar Photometric e vou colocar Freelight. Vou dar um não. A Freelight eu vou aceitar os valores que ela vem e eu vou colocar ela mais ou menos onde estava a luz anterior. Pelo painel top e pelo painel left eu consigo levá-la para cima. Renderize. Perceba que ela já deu um aspecto diferente na cena. A forma como essa luz se comporta, a energia que ela emite, entre outras coisas, ela é mais realista. E as possibilidades de desdobramento dessa luz também são realistas. Eu vou duplicar essa luz. Vou botar ela mais para cá, como se tivesse mais uma lâmpada na cena. E vou deixar em Instance, porque quando eu alterar os parâmetros de uma, irá alterar os parâmetros de outra também. Renderize. Como eu tenho duas lâmpadas na cena, demora um pouco mais para ser renderizado, porque deve haver um cálculo de luz e sombra. Vou colocar uma luz aqui assim também. Vamos ver o que acontece. Renderize. Acabou estourando aqui no branco. Vou levar ela um pouco mais para cá assim. E aí eu vou alterar a energia dela. Eu vou vir aqui em Intensity. Opa, acabei sumindo com o negócio. Aqui, Intensity, Color e Attenuation. Eu vou mudar a opção que estava aqui, vou colocar em 100. E aí é a porcentagem, é mais fácil de configurar a intensidade da luz, que é diferente da Standard, né, que era mais simples de configurar.
Eu vou colocar aqui 50% da intensidade. Vou renderizar. Lembrando que eu tenho 3 lâmpadas na cena. Então, fiz a renderização. Esse é o resultado que temos aí.